Boa noite, amigos e familiares, ouvintes. Eu sou a professora Ana Cristina, sou psicopedagoga clínica institucional, especialista em educação inclusiva. Eu trabalho com o projeto Eu Mulher Negra Resisto e Me Empodero e sou estudante de serviço social. Estou aqui para apresentar a live Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Antes da gente começar esse bate-papo com as super convidadas, inclusive tem uma que já vai entrar, eu gostaria de, nesse primeiro momento, prestar a minha homenagem e a minha solidariedade, os meus sentimentos a cada família, a cada amigo que perdeu o ente querido com essa terrível doença que tem alastrado não só a nossa cidade de Jundiaí, mas como todo o planeta, né? Nós vivemos essa problemática hoje. Eu deixo aqui meus abraços aos meus amigos, né? A cada dia que passa, isso vai ficando mais intenso, os rostos vão se tornando conhecidos, né? Pessoas amadas e queridas vão se perdendo no meio desse percurso. Estamos aqui nós, firmes e fortes, pedindo a Deus que melhore essa situação, que essa situação passe e que as perdas sejam o menores possíveis, né? E que cada um que perdeu esse ente querido e, enfim, que se sinta confortado com o amor de Deus, que é só Ele mesmo para nos confortar e nos fortalecer nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Quero também deixar aqui o meu abraço e o meu agradecimento também à professora Vânia Soares, que trabalha na coordenadoria da intolerância religiosa do Estado de São Paulo. Ela que proporcionou esse momento junto à deputada Damares. Eu te agradeço muito, Vânia, pelo seu amor, pelo seu carinho e por sempre, dentro das suas possibilidades, atender aí os meus pedidos. Amo você, muito obrigada. Não vejo a hora de passar esse processo todo para a gente se ver e se abraçar novamente. A violência doméstica e familiar não é um fato novo que causa espanto. Infelizmente, estamos normatizando alguns comportamentos. Para as muitas mulheres no mundo, ficar em casa significa um risco muito maior do que estar nos espaços públicos. Esse espaço, que por vezes é tratado como sagrado e necessariamente deveria ser amoroso, se demonstra muito violento, sobretudo com mulheres, crianças, adolescentes e até mesmo as nossas idosas. Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas somente pelo fato de ser mulheres. E essa é a nossa crescente e assustadora violência de gênero, que também, com a pandemia, tem crescido muito. Para conversar um pouco conosco sobre esse tema tão importante, enfrentamento da violência contra a mulher, eu trouxe aqui, na verdade, duas convidadas. Uma daqui a pouco vai entrar no nosso bate-papo. A primeira que já está conosco é a Cássia Carpi. A Cássia, ela é psicóloga, ela é diretora de proteção social da assistência social aqui em Jundiaí, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e presidente também da Comissão Provisória do PSDB Mulher daqui de Jundiaí, além de uma amiga de longas datas. Boa noite, Cássia, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Ana, o prazer é todo meu. Então vamos Muito lá. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, você sempre disponível, né? Sempre disposta. A Cássia é uma mulher bastante atuante também aqui na cidade, dentro do trabalho dela, né? E também politicamente falando. Ela é uma mulher muito forte e é uma honra ter você aqui conosco, Cássia. Obrigada. Enquanto a deputada ela não entra, nós vamos batendo nós duas aqui, nós vamos conversando. Claro. Tá bom, Cássia? Lógico. Eu queria que você comentasse com a gente um pouco como você vê o papel da mulher na sociedade e, principalmente, como esse papel influencia na violência contra a mulher. Olha, eu acho que existe uma questão cultural que é muito forte, mas existe uma diferença muito grande de que forma essa violência ela chega para a mulher de classe média, a mulher de classe mais alta e a mulher mais pobre que vive numa situação de vulnerabilidade social, né? A questão do acesso à escola,
já nos dá uma possibilidade muito grande de acessar meios de independência financeira, né? A partir do momento que eu tenho acesso à escola, fica mais fácil de eu conseguir a minha independência, a minha autonomia e, de certa forma, eu conseguir me libertar de um relacionamento abusivo, né? Não é só essa a questão, existem muitas outras questões envolvidas nisso, não é só a questão financeira, mas é sim uma questão importante. Fato que a mulher que vive numa situação de vulnerabilidade social, muitas vezes ela não tem essa alternativa, né? Porque muitas vezes ela depende da renda daquele marido, muitas vezes ela vive numa casa, num barraco, né, que é do marido ou da família do marido, e se ela romper com aquele relacionamento, ela acaba indo com os filhos para a rua, né? Nós temos muitas mulheres em situação de rua que relatam isso para a gente, né? Então, é uma situação bastante complexa. O enfrentamento, acho que primeiro, ele passa por uma questão da mulher conseguir superar questões psicológicas dela também, né, de por que ela aceita essa violência, né, por que ela está aceitando, que vão desde o medo da solidão até a questão social da mulher não conseguir um trabalho com filhos, né, muitas vezes ela não tem com quem deixar os filhos, ela acaba se sujeitando àquele relacionamento, porque às vezes tem ali uma sogra, alguém que fica com as crianças, né, então é uma situação bastante complexa, né, esse pelo menos é o entendimento e a vivência que a gente acaba tendo no trabalho da gente. Uma questão... Sim, Cássia. E assim, é importante a gente enfatizar que esse papel da mulher, ele tem sido transformado ao longo do tempo, né? A mulher, na verdade, desde do princípio, nós somos projetadas, na verdade, com essa questão da maternidade, dos serviços domésticos, enfim. Nós passamos por todo esse processo e para conseguir ganhar o pouco espaço, porque eu acredito que ainda seja muito pouco, dentro do mercado de trabalho, né? A visibilidade da mulher dentro do espaço público, ela tem sido pouca, né? Nós somos 52% da população. Então, se somos 52% da população, era para nós estarmos em todos os espaços. Sim. Não era para ter tanta dificuldade em algumas áreas, né? Mas eu nós não falo isso só, né? Eu falo em todas as áreas mesmo. Verdade. Nós ainda somos vistas como seres inferiores. Infelizmente, a visão machista, ela ainda é muito forte e, infelizmente, nós também temos muitas mulheres com visão machista, né? Nós ainda temos isso. Além dos homens, que são uma parte bastante que acaba disseminando, né, esse pensamento de que a mulher não tem capacidade, que a mulher não tem competência, que a mulher é inferior, que é menos inteligente, nós ainda temos a questão de outras mulheres que concordam com isso. Então, nós vemos, por exemplo, vamos pensar em termos políticos, né? Quantas mulheres eleitas nós temos? Uma minoria, né? São pouquíssimas mulheres, sendo que, em termos de eleitorado, nós somos maioria para votar, né? Mas ainda existe aquela imagem de que a mulher não tem boas propostas, de que a mulher não sabe ser uma boa, não tem capacidade para ser uma boa gestora, uma boa legisladora, né? Então, essa imagem é vendida há muitos anos, né? E nós acabamos nos acostumando com isso. Eu acho que a gente tem tido alguns avanços, né? A gente observa mudanças aí na sociedade, mas são avanços pequenos, né? É importante que a gente vá tomando consciência e a gente comece a lutar pelos espaços que nos pertencem, né? E que é nosso por direito, né? Nós temos os mesmos direitos que os homens têm, né? Porque nós já temos uma sobrecarga grande, né? Que além do nosso trabalho, nós ainda temos
outros afazeres que nem sempre nós temos a sorte de ter ao nosso lado um companheiro que divida, quando se tem um companheiro, porque há muitas mulheres sozinhas e com filhos, né? Então, eu acho que ainda há um caminho grande a ser percorrido, muito grande, mas nós estamos trilhando esse caminho, né? E eu fico feliz por ter mulheres como você, Ana, né? E como a deputada Damares, que daqui a pouco vai estar participando com a gente, participando dessa luta, né? Para que a gente mude esse cenário, né? Quando nós tivemos mulheres criando leis, né? Construindo leis para mulheres, né? Nós vamos ter uma mudança ainda maior na sociedade, né? Porque são as mulheres que sabem realmente da grande necessidade da parte escolar, das crianças, da saúde para a mulher, né? Que podem falar das leis para a violência, da questão da necessidade de uma guarda feminina, né? De policiamento com mulheres para fazer abordagem, de direitos, de benefícios voltados à mulher. Então, eu acho que a mulher é quem melhor sabe onde é que o seu sapato lhe aperta. Acabou de entrar agora na nossa live com muita honra e é um prazer, assim, eu estou até emocionada, porque eu acompanho o trabalho dela. A deputada, a doutora Damares Moura, ela é deputada estadual de São Paulo, pelo PSDB, é advogada, licenciada em letras, pós-graduanda em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e em Direito do Consumidor pela Escola Superior de Advocacia, cursando Gestão e Políticas Públicas Governamentais. Está aqui conosco a deputada Damares, que tem uma atuação muito forte pela cultura da paz e pela intolerância religiosa, pela luta contra a violência doméstica, do abuso sexual contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos no estado de São Paulo. É um prazer conhecê-la e já te agradeço muito por ter aceito esse convite, deputada. Oi, professora Ana Cristina, Cássia Carpe. Eu quero agradecer. Quem agradece somos nós. Não é quando nós somos lembradas para participarmos de espaços que são uma voz para as mulheres, não é? Que são um espaço de verbalização das nossas necessidades e das nossas e dos compromissos que nós temos que fazer, não é? Eu digo que cada encontro desse é um compromisso, é um encontro para fazermos compromissos. E compromissos, quando eu me refiro a eles, eu não estou falando só de compromisso público. Não é porque quantas mulheres que não têm um cargo público, quantas mulheres que não têm um cargo eclesiástico, quantas mulheres que não têm uma formação acadêmica, enfim, considerada expressiva. Desculpa. Imagina. Desculpa, gente. Quantas mulheres não ocupam nenhuma função de maior expressão na sociedade, não é? Mas elas estão se preparando, elas estão oferecendo o que elas têm de melhor. E aí eu tenho dito, professora Ana e Cássia, doutora Cássia, nós oferecemos, a gente só oferece o que a gente tem. E eu pergunto quando eu falo para mulheres, você tem ombro para alguém chorar? Você tem colo para acolher alguém? Você tem mãos? Você tem ouvidos para ouvir? Porque talvez uma das maiores necessidades
não é que indivíduos vulnerabilizados, em sofrimento, em situação de risco, de violência, de abandono, de maus tratos, e são tantas de abuso, são tantas as formas, não é? Esses indivíduos às vezes querem ser apenas ouvidos. E não tem quem os ouve. Então, veja, esses encontros nossos, não é? Eu vejo aqui só mulheres, são encontros para nós fazermos compromissos. E não são compromissos importantes, não é? De ocuparmos, de lutarmos para ocupar espaços. Isso também é importante. Não é? As mulheres que estão encorajadas, e eu tenho encorajado mulheres a ocuparem espaços na sociedade, no poder público, não é? As carreiras públicas, magistratura e Ministério Público, e tantas carreiras que são operadores do direito, da justiça, não é? Vamos ocupar. Mas não é isso que resolve. O que resolve é nós estarmos todas em rede, todas irmanadas, de mãos dadas, unidas. Porque por quase 20 anos, professora Ana, eu não tinha uma pública. Né? Por quase 20 anos, eu fui uma advogada, ponto. Como milhares que existem advogadas aqui no estado de São Paulo. Mas eu entendi que, como advogada, mesmo solitária, eu podia ajudar. E eu comecei a me envolver com campanhas para combater violência doméstica, como a campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da Igreja Adventista, mas é uma campanha de utilidade pública, não é religiosa, já existe no mundo há 17 anos, e aqui no Brasil ela acontece com muita intensidade. Comecei a me envolver na campanha, me tornei palestrante da campanha. A campanha precisa tanto de gente para ir até ali, não é? Ministrar uma palestra para mulheres, não é? E comecei a atender mulheres como advogada. Mulheres que não podem pagar um advogado. Quer dizer, eu não sou psicóloga, mas eu tenho brincado que advogado é meio psicólogo também, né? Porque a gente, à medida que a gente vai se envolvendo com essas mazelas humanas, a gente vai entendendo que temos que ampliar a nossa atuação para além daquilo que nós, né, construímos como formação profissional. Então, eu passei a atender mulheres vítimas de violência. E mesmo hoje que eu tenho um mandato parlamentar, elas me procuram do mesmo jeito. Doutora Cássia, algumas nem sabem que eu sou deputada, só sabem que eu ajudo mulheres vítimas de violência. Elas me chamam de Damares. Ô, Damares, estou precisando aqui de uma ajuda, né? Estou com uma pessoa aqui. E eu sigo fazendo. Agora, é claro que eu tenho uma responsabilidade muito maior que me foi conferida, não é, pelo povo de São Paulo, que é o de atuar no legislativo com vistas a ampliar rede de proteção, com vistas a ampliar programas de prevenção, porque é no que eu acredito, tá, gente? Sabe por que eu acredito em prevenção? Porque eu sei que as redes de atendimento, as redes de abrigamento, as redes de tratamento, as redes de recuperação dessa mulher são estruturas caríssimas, doutora Cássia, professora Ana. Então, eu estou muito mais confiante nas ações educativas e preventivas para que o mal não aconteça. Porque depois que ele acontecer, você precisa dar a esta mulher, porque a Lei Maria da Penha diz que tem que dar. Você tem que dar assistência jurídica, você tem que dar assistência psicológica, você tem que dar assistência social, você tem que dar, se for o caso, assistência médico-hospitalar, não é? Vai tramitar um inquérito policial que vai investigar. Esse inquérito policial vai se transformar numa ação penal. Essa ação penal não é que vai envolver tantos atores para que finalmente
se condene alguém, não é, que praticou uma violência contra a mulher. Quer dizer, é um caminho muito longo e que a gente tem que aprender a encurtar esse caminho com prevenção. Como é que a gente previne violência doméstica? Professora Ana, me permita falar da violência doméstica pelo seguinte, gente. A violência contra a mulher, ela é praticada predominantemente dentro da casa da mulher. Não é na via pública. Pode acontecer. Não é? Não é no local de trabalho. Pode acontecer. Eu já atendi uma mulher que foi estuprada pelo patrão. E foi em virtude da relação de trabalho. Pode acontecer. Não é? Pode acontecer na escola, na universidade. Eu fui presidente da CPI, que encerramos agora no final do ano, que investigou a violência sexual contra mulheres nas universidades, mulheres universitárias. No campus, assédio, às vezes promovidos por professores, por colegas, não é? Importunação sexual dentro da universidade. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que a violência contra a mulher, ela pode acontecer na universidade, na via pública, no transporte público, vocês sabem do que eu estou falando, não é? Pode acontecer no local de trabalho, pode acontecer no clube, na casa noturna, no restaurante, como a gente já viu muitos casos, não é? Agora, não é isso que os números nos dizem. Os números nos dizem que a maioria das mulheres que sofrem violência, essa violência é promovida dentro da sua casa e pelo seu parceiro. Marido, namorado, companheiro e por aí vai. Ex-marido, não é? Que vai na casa da mulher e tira a vida dela dentro da sua própria casa. Quer dizer, o ambiente que essa mulher tinha que estar mais segura é o lugar que ela, na grande parte dos casos de mulheres que sofrem violência, o lugar que ela está mais insegura é na sua casa, principalmente à noite, por isso que estão lutando para ampliar as delegacias 24 horas, porque a violência doméstica acontece predominantemente quando esse homem chega à noite do trabalho. E aos finais de semana, né? Ou aos finais de semana. Não é? Que aí envolve outras situações também, né, deputada? A questão do uso ilícito de álcool. O alcoolismo, exatamente. Isso daí acaba disparando os números e a mulher se vê totalmente desamparada. Exatamente. E agora, com a pandemia, ela ficou até mais vulnerável ainda, porque ela está sendo obrigada a ficar com o seu agressor 24 horas, né? Exatamente. E aí, professora Ana, é o que eu estou chamando de hiperconvivência. Mas, olha, eu quero entrar no aspecto aqui que eu considero gravíssimo. Nós estamos perdendo a capacidade de conviver. Vocês sabiam que esse é o estágio mais perigoso de convivência humana? É quando perdemos a capacidade de conviver. E a pandemia escancarou uma realidade que ainda vinha bastante silenciosa, não é? A pandemia escancarou, porque eu me lembro que no mês de março de 2020, quando a pandemia estava começando, a ONU Mulher editou um documento com 14 medidas para serem tomadas pelos países do mundo para proteger mulheres e meninas, porque já se sabe de consciência certa que em períodos emergenciais, especialmente aqueles que implicam em isolamento social, essa hiperconvivência imposta pelo isolamento, ela promove que o agressor fique muito mais tempo com a vítima e a probabilidade da vítima de sofrer a violência é muito maior do que quando ele sai de manhã e volta à noite. Quer dizer, então a pandemia, ela apenas escancarou uma realidade que já acontece. Não é? Talvez ela ficou mais evidente.
né? Ela foi potencializada exatamente por conta da hiperconvivência para indivíduos que já perderam a capacidade de conviver. Né? Já perderam a capacidade de conviver. E aí, mais uma coisa, queridas, eu nem sei quanto tempo eu tenho para falar, já estou falando demais. Mais uma coisa, professora Ana Cristina. O silêncio é o maior obstáculo para combater violência doméstica. Porque essa vítima não conta, seja por dependência econômica do parceiro, seja por vergonha, constrangimento, vergonha da família, vergonha dos amigos, seja para manter a unidade familiar e os filhos não saberem do que está acontecendo nas quatro paredes daquele quarto. Então, o silêncio, por isso que a campanha que eu tive a honra de participar por tantos anos, propus um projeto de lei que já foi aprovado, sancionado pelo governador numa sessão solene no Palácio, para sancionar a lei estadual da campanha Quebrando o Silêncio, que já vai compor o calendário oficial do Estado de São Paulo, para ela ter visibilidade, chamar a atenção, alertar, sacudir nossas mulheres. Você tem que contar para alguém, se você não tem força para ir a uma delegacia de polícia, você tem que contar para alguém, porque alguém pode fazer isso por você. O que você não pode é ficar em silêncio, porque o ciclo da violência é evolutivo e o final dele pode ser a morte dessa mulher. Não é? Professora Ana, eu tenho que parar, pode me avisar. Eu queria só fazer algumas perguntas para a deputada, aproveitando assim, essa grande oportunidade que a gente não pode perder, não é todo dia que isso acontece. Eu posso tomar meu chazinho, não posso, professora? Pode ficar à vontade, ficar à vontade. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, deputada, todo a sua fala me remeteu à questão do modelo que a gente tem de masculinidade, né? A relação entre homem e mulher, como isso foi construído ao longo do tempo e como esse modelo de homem e de mulher, ela acaba também interferindo nessa relação que a senhora comentou tão bem. E aí envolve também as questões também religiosas. Eu falo por mim, deputada, porque assim, eu falo que a minha militância começou através da minha vida, né? Eu sofria um processo de violência dentro da minha casa, onde eu não consegui identificar. Porque a violência não começa no empurrão, no tapa, no soco, não é. Né? Não, você não pode, não, você não vai. E quando eu fui me dar conta, eu estava praticamente num cárcere privado. Eu entrava do trabalho para o quarto e do quarto só saía para trabalhar. Eu ficava todo o tempo no quarto. Enfim, eu tive uma rede de apoio de amigos que sou grata a Deus por ter me ajudado a sair desse processo todo. Mas a questão dessa relação e dos papéis do homem e da mulher na sociedade, eu sofri muito preconceito, até porque eu sou cristã. Então, me colocar dentro do espaço foi muito difícil, né? Porque as pessoas passam a não te enxergar da mesma forma. Há muitos preconceitos ainda, principalmente contra a mulher. Eu não vi isso com o meu parceiro, que até hoje eu não percebi isso dentro do círculo que nós frequentamos, que houve o mesmo repúdio. Mas comigo, eu percebi isso. Eu gostaria que você comentasse essa questão desse papel da mulher, dessa construção que, na verdade, a gente está se construindo, né? Nós fomos... eu falo que a gente foi projetada para ser mãe, para ser dona de casa, enfim. E todos esses papéis têm se misturado. Hoje, a mulher assumiu um papel dentro da sociedade, ela trabalha fora de ser mãe, ela trabalha fora, mas ela é esposa. E isso eu percebi que ocasiona muitos equívocos, né, de discursos. Você poderia comentar isso conosco? Eu conto a historinha das mulheres, né? Antes das guerras, das grandes guerras, as mulheres que tinham mais dinheiro eram pianistas. E se elas trabalhassem, era para ensinar música. As mulheres mais simples eram donas de casa, né? Cuidavam dos filhos e da família. No pós-guerra, tudo mudou.
Os maridos foram para a guerra, as mulheres tiveram que ficar cuidando dos negócios dos maridos. Alguns maridos não voltaram da guerra. E as mulheres tiveram que continuar cuidando dos negócios. Aí não tinha tempo mais de tocar piano, provavelmente, não é? E alguns maridos voltaram mutilados. Também precisavam da mulher para tocar os negócios. Quando veio a Revolução Industrial também, não é? Precisava de mão de obra barata. Não é? Quem era a mão de obra? Mulheres. Mão de obra barata, trabalho, jornadas de trabalho desumanas, trabalho infantil, não é? E a mulher foi avançando. Conta-se muito sobre o Dia Internacional da Mulher, se foi aquela manifestação lá numa fábrica têxtil em Nova York, em que aquelas mais de 100 mulheres morreram queimadas, ou se foram os movimentos de greve no século XIX, em que as mulheres foram lutar por melhores salários, não é? Enfim, de modo que só na década de 70 foi que efetivamente a ONU reconheceu, não é? Num documento em defesa dos direitos da mulher, o Dia da Mulher. E hoje, professora Ana Cristina, as mulheres estão escavando poços de petróleo. As mulheres estão pilotando e comandando grandes aeronaves. As mulheres estão comandando tropas do exército, forças de segurança. Nós temos a primeira comandante da Guarda Civil Metropolitana na capital, São Paulo, a comandante Elza Paulino, que agora foi escolhida como secretária de Segurança Pública da capital. Mas ela foi a primeira mulher comandante da Guarda Civil Metropolitana, comandante da tropa, composta predominantemente por homens. Ela era comandante. Hoje nós temos mulheres nos tribunais. Hoje nós temos mulheres na política. Nós não temos nem 90, completamos 90 anos do direito de votar, nós não podíamos votar. Até a década de 30, nós não podíamos votar. Depois nós conseguimos, conquistamos o direito de votar. Agora nós votamos e somos votadas. Tem mulheres nos parlamentos, tem mulheres nos executivos municipal e estadual, e já tivemos até uma presidente da República. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo com muita esperança. Em São Paulo, nós temos quase o mesmo número de mulheres advogadas de homens advogados. Nós temos hoje mulheres em todos os espaços. Agora, ainda com diferenças, né? Mesmo que a gente ocupe a mesma função do homem, a gente ganha menos. Interessante isso, né? Ainda com diferenças de salário, porque é essa herança machista, não é? Que nós carregamos, mas que nós avançamos muito. Porque imagina, existe uma coisa mais machista do que o homem poder votar e a mulher não poder votar? Existe uma coisa mais machista do que isso, queridas? Não é? Então, as conquistas são muito grandes. A Lei Maria da Penha, a legislação mais moderna do mundo de proteção à mulher. É uma conquista da mulher. As delegacias especializadas são poucas, mas estão em expansão. E eu acho, professora Ana Cristina, que isso depende fundamentalmente, sabe de quem? De nós mesmas. De nós mesmas. De assumirmos o nosso papel, né? E de entendermos que nós não somos menores e nem maiores. Não somos melhores
e nem piores do que os homens. Nós apenas somos diferentes. Só isso. Os homens com suas potencialidades e as mulheres com suas potencialidades, e elas se completam. Elas se complementam. Até porque homens e mulheres são iguais perante a lei. Está escrito na Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Em direitos e em obrigações. Não há qualquer diferenciação no nosso ordenamento jurídico entre homens e mulheres. Portanto, é assumirmos todos nós, homens e mulheres, os nossos papéis, com as nossas potencialidades, ocuparmos os espaços com legitimidade, não é brigando, disputando com ofensas, com agressão, nada disso. É ocupando com legitimidade, com competência, com conteúdo, com preparo. Agora, para isso, nós temos que nos preparar. Nós temos que buscar o conhecimento. Nós temos que buscar a capacitação, não é? Para nós ocuparmos os espaços com qualidade. Não só porque somos mulheres, mas porque somos mulheres com qualidade para ocuparmos as mesmas funções que os homens ocupam. Com certeza, deputada Damares. Numa das lives com algumas vereadoras, até teve esse comentário. Eu falei que eu voto em mulher, não porque ela é mulher. Eu voto em mulher porque ela tem proposta, porque ela sabe falar, porque ela tem projetos que são condizentes às necessidades da população. É por isso que eu voto em mulher. Então, a mulher, e não é uma disputa de gênero. Eu não estou brigando com homem, não é uma briga, não é uma guerra de gênero. Não é isso, não. Todos têm um papel fundamental dentro do processo de elaboração de políticas públicas. E eu gostaria um pouco que você comentasse sobre isso, Cássia, sobre essa questão do empoderamento feminino, depois a deputada Damares também completasse, da importância que a mulher tem nessa questão da construção das políticas públicas como forma de prevenir, de punir, né, essa questão da violência doméstica, mas principalmente, eu falo que, como a deputada ela já falou, né, a participação ela ser efetiva, né? Nós temos que nos preparar, não dá para ir de qualquer jeito, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco desse empoderamento e dessa participação das mulheres aqui no nosso município também e de uma forma geral. Eu acho que a deputada Damares falou muito bem a questão da gente se preparar, né? A questão da gente se capacitar, né? Buscar o conhecimento para a gente atingir os objetivos, né? E acho que é muito importante que nós, mulheres, que de alguma forma tivemos acesso, né, ao estudo, a gente nunca vai parar de estudar, sempre há um conhecimento a ser alcançado, mas a gente está em vantagem de muitas mulheres que não tiveram esse acesso, a gente possa facilitar para que outras mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, principalmente, que não tiveram esse acesso à escola, né, elas possam conseguir esse direito, né, que isso seja facilitado a elas. E como é que a gente consegue isso? Tendo escolas à distância, que hoje é uma coisa que a pandemia trouxe essa vantagem, né? Ficou muito fácil a gente poder estudar até pelo celular, né? Mas não basta só a gente ter um celular, a gente precisa que essa mulher tenha condições de ter uma rede de internet, então precisa ter a internet gratuita em espaços públicos para que a mulher tenha acesso. A gente precisa lutar por vagas em creche, né, para que a mulher tenha com quem deixar seus filhos para poder trabalhar e estudar e poder acessar cargos importantes nas empresas, cargos políticos também, e se não for cargos políticos eleitos, que sejam cargos políticos dentro da comunidade onde vive, como líderes locais. Eu acho que existem mulheres que são lideranças locais muito importantes, né, que fazem toda a diferença onde moram. E isso acho que tem que ser estimulado, elas têm que ser empoderadas, e uma coisa que eu acho muito importante é que a gente
estimule e construa redes de apoio para essas mulheres, né? Nós, mulheres, podemos, sim, nos apoiarmos, lutarmos por melhorias onde estamos, onde moramos, né? E, principalmente, eu acho que a gente precisa aprender a empoderarmos umas às outras, né? E não competirmos, né? Que isso, infelizmente, ainda acontece. Então, acho que são coisas que a gente precisa estar atenta. Enfim, o empoderamento da mulher que vive em situação de vulnerabilidade social, para que ela tenha acesso ao conhecimento, aos seus direitos, o acesso também a questões políticas e cargos de gestão, de chefia e de lideranças comunitárias. E eu acho que a nossa união entre nós, mulheres, para que nós possamos nos fortalecer. Eu, pelo menos, eu acho que são coisas muito importantes que a gente, parecem simples, mas a gente ainda precisa conquistar isso, né? Não sei se a deputada tem alguma coisa a comentar, né, a respeito dessas questões. Nós sabemos que alguns municípios já estão bastante avançados na questão de benefícios para as mulheres. Falo da área social porque é a área que eu trabalho, né? Eu sou psicóloga, mas da área social, né? Benefícios como auxílio natalidade, né? Acesso a cartão alimentação, enfim. Eu acho que são coisas que facilitam, né? São direitos e benefícios que facilitam a mulher para que ela possa trazer para casa o sustento dos filhos e poder também buscar a sua emancipação, porque muitas mulheres se mantêm no relacionamento porque não sabem como é que vão fazer para trazer o sustento para dentro de casa, né? Então, acabam se submetendo a abusos, né? Como bem disse a Ana, não só o abuso físico, né? A agressão física, mas a agressões psicológicas. E muitas vezes é porque ela, pela falta da escolaridade, não tem acesso a um trabalho, a um emprego, né? E o medo que ela tem de faltar o alimento na casa para os seus filhos. Inclusive, Cássia, pensando nisso, não é? Porque você tem toda a razão, a mulher, como historicamente ela foi relegada a um segundo plano no que diz respeito à sua profissionalização, no que diz respeito à sua formação acadêmica, não é? Isso não era possível até bem pouco tempo, não era possível para a mulher, né? Ainda hoje há muitas mulheres que os seus maridos não lhes permitem estudar e nem sair para trabalhar. Não é? A gente tem um sem número de mulheres que não... O marido lhes proíbe de trabalhar e lhes proíbe de estudar. Não é porque ele sabe, não é, que o estudo e a formação profissional vai dar a essa mulher uma autonomia, inclusive com relação a ele próprio, e que ele não gostaria que isso acontecesse, porque, na verdade, a lógica perversa da dominação é exatamente manter a pessoa sob a sua batuta. Então, ela se veste se eu der o dinheiro. Ela viaja se eu pagar a viagem. Ela, enfim, troca de carro se eu pagar pelo carro novo. Não é? Ela vai fazer, ela vai ao cabeleireiro, não é? Ela vai, enfim, qualquer tratamento estético se eu pagar por ele. Então, o homem, ele se sente, de alguma forma, dono daquela mulher, não é? À medida que ela fica inteiramente dependente dele. Então, uma das coisas importantíssimas, Cássia, e você já mencionou, e eu quero reforçar, e quero até dar uma boa notícia,
não é? Eu propus um projeto de lei, o PL 410, que está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, para estimular o governo do Estado a reservar até 5% dos postos de trabalho em contratos públicos para mulheres vítimas de violência doméstica com dependência econômica dos seus parceiros. Não é? Porque há mulheres que têm uma condição maior de romper com o ciclo, porque ela tem uma formação profissional, não é? Ela trabalha fora, não é? E tal. Essa tem maior condição de deixar o lar, de alugar um lugar para ela, enfim. Mas a maioria, porque essa é a lógica da dominação, ela é dependente economicamente daquele agressor. E ela se submete, não é, a essa agressão exatamente porque ela vai comer o quê? Ela vai morar onde? Para onde ela vai levar os seus filhos menores? Realmente é muito difícil isso, gente. Então, eu estou muito comprometida no meu mandato em criar alternativas, seja por meio de projetos de lei, esse já está proposto, tramitando, seja por meio de outros programas que a gente pode incluir essa mulher. E nós estamos cavando esses espaços. Nós vamos agora fazer um trabalho para estimular empresas, já estamos fazendo, conversando com empresas, não é, que serão empresas piloto de destaque, que são aquelas que reservam, não é, espaços para mulheres vítimas de violência e muitas vezes são mulheres capacitadas. Não é? Então, eu tenho um compromisso forte no mandato de criar autossustentabilidade da mulher, sempre com vistas, não é, na mulher que sofre dentro de casa. Essa, mais do que qualquer outra, ela precisa, não é, de encontrar soluções de autossustentabilidade, que vai ser a porta de emancipação dessa mulher, mais do que emancipação, para a salvação da sua segurança, da sua vida e, às vezes, da vida dos seus filhos. Aproveitando um pouco, deputada Damares, que você está comentando um pouco sobre a sua atuação, eu vi que tem um projeto, não sei se já virou lei, que visa criar um programa de capacitação de crianças e adolescentes para a identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso. Eu fiquei com o coração assim, ó, explodindo, porque eu, enquanto educadora, nós sabemos que no universo escola, tudo desencadeia lá dentro. Tudo acontece naquele caso. Eu falo que a escola é um organismo vivo. Né? Diferente do que as pessoas acham, a escola é um organismo vivo, acontece tudo dentro da escola. Né? As crianças, elas trazem relatos, elas trazem falas. Inclusive, na outra live, eu comentei que uma das crianças me abordou por conta do meu carro. E ele falou assim, o menino falou assim, Pro, esse carro é do seu marido? Eu olhei e falei assim, mas o que será que ele está pensando? Eu falei, desci do carro. Eu falei, não é do meu marido. A professora não tem marido. Professor, esse carro é carro de homem. Esses carros grandão de caminhonete, só homem pode entrar. Mulher não pode. Você tinha que ter um marido para ele te dar esse carro. Sentei com ele, conversei, falei, não, a professora trabalha, eu tenho meu salário, eu fui lá na concessionária, eu escolhi esse carro porque eu acho ele bonito. Tanto uma mulher como um homem pode ter o carro que ele quiser, dependendo da situação financeira. Falei, o que vai determinar é ter dinheiro ou não para pagar o carro. E fomos conversando. E isso me remeteu a um trabalho dentro da escola, sobre essa questão do que é do papel do homem, do que é o papel da mulher, o que a mulher pode, o que a mulher não pode. Inclusive, alguns relatos também nos trazem as crianças sobre essa questão da violência doméstica. Eu tive um caso gritante de uma criança que simplesmente ele parou de falar, não falava mais comigo. Quando eu me aproximava dele, ele se encolhia,
Enfim, nós acionamos os serviços, os equipamentos para ajudar, e aí foi constatado realmente que a mãe, ela estava em cárcere privado já havia meses, ele tinha trancado ela dentro de um quarto, enfim, foi todo um trabalho de resgate dessa mulher, tenebroso, por sinal. E quando eu vi esse projeto seu, eu falei, meu Deus, alguém está pensando no universo educação. A educação, ela é sim uma arma poderosa no sentido de conscientização, no sentido de prevenção, no sentido da gente almejar uma sociedade que daqui 10, 15 anos, porque quando você trabalha com a educação, nem sempre o resultado é imediato, mas a gente está pensando no legado de gerações futuras. E os nossos meninos e as nossas meninas, elas estão crescendo nesse universo e presenciando isso, e eles estão tendo esse modelo. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre esse projeto, ou se isso já é uma lei, como está tramitando. Professora Ana, olha, falar em educação é tocar na corda mais sensível do meu coração. Eu sou professora, eu sou advogada, mas a minha primeira formação foi... Eu sou professora de língua portuguesa, eu fiz letras. Eu sou filha de professora, minha irmã é professora e eu fui professora. Eu dei aula desde o maternal, passando pela alfabetização até o ensino médio. Todas as séries que vocês imaginarem aí, eu já passei dando aula. E eu só acredito em educação. Eu não acredito em outra coisa. Por isso que eu comecei falando em prevenção, porque a prevenção, ela só se faz com educação. Você não tem como fazer prevenção sem processos educativos. Não existe. Não é? Então, você tocou na corda mais sensível do meu coração. Porque esse projeto, professora, ele nasceu primeiro das realidades que eu identifiquei ao longo de anos atendendo vítimas de abuso sexual. Porque o que acontece com o abuso sexual? O indivíduo adulto, ele sabe, ele tem mais condições de saber que está sendo vítima de alguma das modalidades de violência sexual, não é? Que pode ser a importunação, que pode ser o assédio, não é? As modalidades mais graves é o estupro, não é? O indivíduo adulto, ele tem mais condições de identificar. Agora, a criança e o adolescente, especialmente a criança, ela não tem. Eu fico muito chateada, não é? Quando alguém... E aí tem que ser gente muito rasteira, não é? Para achar que uma criança estava sabendo e estava gostando. Ora, comete crime. Quem imagina que uma criança vítima de abuso sexual sabia e estava gostando? Criança não sabe o que é abuso sexual. Porque a criança que sofre abuso sexual, ela não sofre com o uso de força. E o abusador não é um desconhecido. Os abusadores de crianças, ou é o pai, ou é o tio, ou é o namorado da mãe, ou é o vizinho, ou é o amigo que frequenta a casa. São indivíduos conhecidos que envolvem essa criança por meio de convencimento. Não é de força. É convencimento. E ela acredita que aquela prática que ela está vivenciando é normal. Porque ele convence aquela criança. Então, a maior dificuldade para se combater abuso sexual infantil é porque a criança não conta porque ela não sabe. Eu já acompanhei diversos e diversos casos.
diversos casos. Alguns com resultados de condenações altas e outros que não conseguimos até agora. Não é? Então, o que eu estou dizendo? A única forma de nós salvarmos nossas crianças é com a educação. É introduzindo nas escolas um conteúdo sistemático, um conteúdo intencional, formal. Tem que fazer parte das aulas. Esse treinamento das nossas crianças e dos nossos adolescentes com a linguagem adequada para cada faixa etária, a lei fala exatamente isso. Para que elas saibam, na primeira abordagem, no primeiro toque, no primeiro alisamento numa parte íntima, ela sabe e ela vai contar, porque elas serão ensinadas a contar o mais rapidamente possível, para que aquela prática não se perpetue como crianças que passaram anos de sua vida sendo abusadas e só entenderam isso na idade adulta. Então, professora, é com alegria, com emoção. Eu tenho um filho de 12 anos de idade. É com emoção que eu estou lhe dizendo que esse projeto já é lei. Foi sancionado pelo governador há 2 semanas atrás. É lei em São Paulo. Lei 17.336. Desculpa, Lei 17.337 de 2021. O que o projeto diz? Professores serão capacitados nas escolas e nos treinamentos de professores para ministrar este conteúdo em sala de aula. Eles vão treinar, é treinamento. Olha, nesse lugar não pode pegar, esse lugar não é bracializado, esse lugar não pode ficar mais de alguns segundos passando a mão aí, só pode lavar rapidamente, não pode ficar alisando. A gente vai ter que falar disso claramente. Eu já vi vários cases, vídeos interessantíssimos, lúdicos. A criança entende. Quem pode, quem não pode tocar, quanto tempo pode, onde não pode. A valorização do seu corpo. Então, agora é uma realidade no estado de São Paulo. Eu falo com emoção porque esse projeto nasceu no meu coração. Esse projeto foi redigido por mim, juntamente com a minha equipe jurídica, e hoje ele já é realidade. Então, agora nós estamos aguardando o decreto regulamentador, e eu quero participar, junto com a Secretaria da Educação, porque eu já estou recebendo várias sugestões de delegados, delegadas, que querem participar da capacitação de professores, querem aproximar as delegacias das escolas. Nós precisamos fazer isso urgentemente. É isso, professora. Cheguei a ficar eufórica. Eu estou emocionada, eu cheguei a chorar. Eu falo assim que eu fiquei grávida, mas eu perdi os meus bebês com 3 para 4 meses. Mas eu falo para as mães das minhas crianças que eu falo assim, que elas põem eles no mundo. E Deus me deu o privilégio de fazer eles nascerem de novo dentro da sociedade. Esse é o meu papel. Eu exerço isso. Né? Sou eu que falo, numa sociedade que ela é letrada. Para aquele que não lê e não escreve, ele está fora dentro do contexto. Então, eu sou alfabetizadora. Então, o meu papel é de fazer de colocá-los, de torná-los cidadãos. Eu falo que a leitura, a escrita, a escola, o processo de escolarização, ele é importantíssimo para o indivíduo. E eu, assim, meu coração se encheu de alegria mesmo quando eu vi esse projeto, e agora sei que virou lei, e isso vai ser concretizado nos municípios, porque as crianças realmente, a criança não tem isso. É inadmissível quando isso dentro do conselho, uma vez teve uma fala de uma pessoa que falou assim, mas eu acho que ela estava gostando, né? Era uma adolescente, tinha 14 anos. Mas eu acho que ela estava gostando, porque eu falei, gente, quantos anos essa criança, porque é uma criança, porque isso não aconteceu agora, a gente pegou o recorte agora.
Mas vamos tratar isso como que foi normatizado para ela. Ela não tem noção do que está acontecendo. É normal. Ninguém falou para ela que o tio dela não poderia colocar a mão nela. Ninguém ensinou. A mãe não falou, o pai não falou, o professor não falou. Ninguém que estava próximo dela teve essa sensibilidade de ensinar, porque a minha mãe sempre conversou comigo sobre isso. Sempre se conversou sobre de pôr a mão. Eu sou uma filha no meio de 2 meninos. Então, meu pai sempre teve a preocupação dos meus irmãos. Eu nunca tomei banho com os meus irmãos. Cada um tinha o seu horário de tomar banho. A partir do momento que eu menstruei, meu pai não tinha nem condições de reformar a casa. Ele começou a reformar a casa com o que tinha, porque ele queria me dar um quarto. Porque ele falou assim, a partir de hoje ela precisa ter privacidade. Ela, junto com os irmãos dela, ela vai perder a privacidade. O corpo dela vai transformar, ela já vai virar uma mulher, a gente não pode deixar todo mundo junto, ela tem que ter um espacinho, nem que for pequenininho, mas tem que ser um espacinho dela, ela tem que ser protegida. Então, eu fui protegida, dentro das possibilidades que a minha família teve. Mas isso não é uma realidade da maioria. A maioria, ela vive o que a senhora falou, deputada. Ana, deixa eu fazer uma... Desprotegida a todo tempo. Se você me permitir, eu achei muito importante o que a deputada falou sobre a capacitação das pessoas que vão escutar essas vítimas, né? As crianças, acredito que é importante também quem for escutar mulheres. Me preocupa muito a revitimização das crianças e das mulheres em casos de violência, principalmente a sexual, né? Porque é muito desagradável que ela tenha que contar para várias pessoas o ocorrido, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante, né? Fiquei muito feliz em escutar essa colocação, dessa capacitação, dessa formação que será dada, né? E eu penso que realmente foi muito feliz aí a colocação da importância da educação, né? Porque é quando a gente educa as crianças que nós vamos estar formando quem vai educar a sociedade, né? São essas crianças que têm acesso a esses valores, né? A essas questões que nós vamos refletir, essa consciência crítica, né? Que vão futuramente formar outras pessoas. Quanto à educação de mulheres, o acesso à educação eu acho primordial, né? Porque são essas mulheres que estão colaborando com a escola na educação e na formação de homens menos machistas, né? Acho que é importante que a gente esteja sempre pensando no acesso das mulheres à educação, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente precisaria também, não sei se hoje a gente vai ter tempo, porque a gente está num papo aqui tão bom, né, deputada, Ana, se deixar, acho que a gente fica falando que até meia-noite, né, daqui a pouco o pessoal fala, poxa, não vai acabar mais isso, né, mas acho que o pessoal está gostando, porque eu estou dando uma olhada aqui no chat, o pessoal está só elogiando, mas acho que a gente pode ter outras oportunidades. Mas acho que uma questão que me preocupa muito é essa visão, como a Ana disse aí, a questão dela poder ter um carro, né? É a questão dessa visão da mulher objeto ainda, né? Então, a mulher tem a forma que se vestir, a roupa tem que ser daquele jeito, o carro só pode ser do homem, né? E me assusta mais ainda quando nós falamos de acesso a cargos, né, tanto privados quanto públicos, e se espera que essa mulher ainda tenha uma aparência jovem e bonita, né, esse padrão da mulher, né, isso eu acho que infelizmente ainda existe no inconsciente machista, né, e que nós temos que mudar, porque nós mulheres, nós não somos uma embalagem, nós não somos um objeto à venda. A nossa capacidade está naquilo que nós temos dentro de nós enquanto formadoras, enquanto mulheres inteligentes e mulheres que são capazes de transformar essa sociedade, né? Então, acho que um ponto que temos que lutar para mudar essa imagem da mulher, que é a mulher que está ali apenas como
um objeto decorativo, né? E, infelizmente, existe muito isso. A gente escuta, mas aquela lá já está muito velha para ser gerente, já está muito velha para ser, sei lá, o que ela quiser ser, né? Então, eu penso que a gente precisa também começar a refletir um pouquinho mais com isso e sobre isso e nos apoiar nessa questão. Porque assim também eu acho que a mulher tomando mais espaço, estando em mais lugares, em mais postos de poder, né, e de chefia, de gerência, ela passa a ser a se mostrar com bons modelos para as nossas meninas que estão em formação e elas podem ter em quem se inspirar, né? E um modelo de inspiração muito grande para nós são mulheres como você, deputada Damares, que conseguiram, né, ser eleita, né, num processo que ainda é muito novo no nosso país, né, da mulher poder votar, né, e ainda a mulher se eleger, a gente ainda, infelizmente, tem muito que conquistar nesse sentido, e a única forma que a gente tem de ampliar, né, e transformar isso, eu penso que é através da educação, e acho que nesse sentido a Ana Cristina está fazendo um trabalho brilhante, né, junto com os seus alunos. É isso que eu queria falar. Obrigada. Ô, Ana, pegando... Oi, deputada. Ô, Ana, rapidinho, pegando um gancho no que Cássia falou, sobre meninas, Cássia. Eu propus um projeto de lei baseado num trabalho que já foi feito no Brasil e na África, que chama Garotas Brilhantes, que é exatamente para o empoderamento de meninas, para elas reconhecerem o seu valor. Mas, desde logo, não é o quanto elas podem ampliar seus estudos, ampliar suas carreiras, ampliar... E são meninas bem em situação de risco, bem vulnerabilizadas. Não é? E como eu atuo ao lado da autora desse projeto, Garotas Brilhantes, que tem um livro, não é? Que tem as rodas de conversa, muitas meninas, não é? Hoje já estão na faculdade, não é? Carreiras jurídicas, e partiram de um trabalho de conscientização, Garotas Brilhantes, e elas ficaram empoderadas. Elas acreditaram nelas, não é? E elas falaram, eu quero mudar de vida, eu quero estudar, eu quero ser uma advogada, e tem dinâmicas no projeto Garotas Brilhantes, né? Que elas se vestem, elas se... É lúdico e, ao mesmo tempo, é educativo. E aí a gente instituiu, no calendário de São Paulo, está tramitando, a Semana das Meninas. A Semana das Meninas é para ações de autorreconhecimento, de valorização, de motivação. Será uma semana motivacional, não é? Para tirar aquelas meninas daquele plano que, às vezes, elas foram colocadas de forma involuntária até, não é? Para elas emergirem, não é? Sendo super estimuladas, super motivadas. Então, nós estamos propondo a Semana da Menina, não dá para desdobrar aqui, mas são muitas ações a serem realizadas em favor das nossas meninas. Então, assim, eu estou pensando, eu estou pensando elementos, não é elementos, pensando situações, não é, da sociedade que a gente pode aproveitar para criar novas possibilidades para essas crianças abusadas, para esses adolescentes, para essas meninas desvalorizadas, muitas prostituídas, entendeu? E elevá-las. Você pode sair desse plano e ir para outro. E olha como é extraordinário, né? É um empoderamento mesmo. É um empoderamento, não é? Então, é só para pegar esse gancho, mas, além disso, professora Ana, eu tenho 8 projetos, gente. 8 projetos. Você que é
psicóloga, Cássia, vai gostar bastante disso, né? Todos de ampliação de rede de proteção da mulher, inclusive atendimento psicológico na delegacia. Quando ela chega para fazer o boletim de ocorrência, é um ambiente muito hostil. Muitas nunca foram a uma delegacia, elas têm medo. Mas se você tem um espacinho e um atendimento qualificado, você cria um ambiente de segurança para ela fazer o boletim de ocorrência. As mulheres precisam desse atendimento. E também nas unidades de saúde, porque algumas, quando são violentadas, não vão a uma delegacia, vão a uma unidade de saúde. E nós estamos criando um programa para capacitar agentes de saúde a fazer esse acolhimento dessa mulher vítima de violência. Eu só citei aqui alguns, dentre esses 8 projetos, já tramitando, não é? 2 deles aprovados e já são lei do Estado de São Paulo, todos ou para prevenir, ou para ampliar rede de proteção, ou para autossustentabilidade com postos de trabalho da mulher vítima de violência, é para emancipar essa mulher, essa menina, essa criança, não é? E sempre no sentido de prevenir que o mal aconteça, mas se acontecer, que elas mereçam, por parte do Estado, o acolhimento, o tratamento e a recuperação. Tá vendo porque eu sou fã da deputada Damares? Eu acompanho o seu trabalho. Obrigada, professora. Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço para a vereadora Ana Júlia de Araras. Nós comentamos sobre você na última live que eu fiz com ela, inclusive que vocês têm, acho que você também está à frente de alguns comitês, né, nos municípios. Você poderia falar conosco sobre esse trabalho? Que ela falou, ela comentou na live, eu fiquei super entusiasmada. Inclusive, ela teve lá, Ana Júlia. Ela teve lá, é uma fofa, jovem. Uma fofa, uma linda, Ana Júlia. Super qualificada. Então, é assim, eu criei a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica. Ela envolve todos os entes familiares vulneráveis, não é? Mulheres, criança, adolescente, idosos e pessoa com deficiência. Só que essa frente parlamentar, se ela ficar aqui dentro do parlamento, para que serve, professora Ana e doutora Cássia? Para que serve? Então, aí pensamos nos comitês regionais, a partir dessa frente parlamentar, que tem 4 eixos, que é o eixo que vai criar leis, o eixo que vai criar política pública, o eixo que vai captar dados, vai ser um canal de denúncia, e o eixo que vai capacitar pessoas que querem servir nessas áreas. E já estamos fazendo capacitação uma vez por mês com especialistas, médicos, psicólogos, advogados. A gente reúne 100 pessoas, conselheiros tutelares, mulheres, líderes religiosos, advogadas, não é? Nas capacitações, está funcionando bem. E aí nós estamos criando os comitês regionais. Todas as cidades que se interessam em criar um comitê, esse comitê é só para fazer prevenção. Rodas de conversa, palestras, seminários e simpósios. É uma ação por mês. A gente já tem o calendário pronto, a gente já tem os temas sugestivos, todos relacionados a esses grupos vulnerabilizados. Né? Nós já temos tudo prontinho, uma cartininha, um manualzinho. Não é? É um coordenador, um vice-coordenador e um secretário, que vai trazer as pessoas que eles quiserem. Não é? Mas nós estamos propondo uma ação por mês, só uma, na cidade. Né? Vamos discutir a Lei Maria da Penha. Vamos discutir o Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos falar sobre violência e exploração sexual. Vamos falar sobre o Estatuto do Idoso. Vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Mas com ênfase no combate à violência. Tá certo? Com ênfase no combate à violência doméstica, que é o tema de trabalho dessa frente parlamentar. E olha, nós já temos aí em formação 65 comitês. Tá uma beleza. E a gente quer multiplicar. Porque eu sei que muita gente... Ô, Ana,
muita gente vai aprender nesses comitês. Nós vamos dar a oportunidade. Nós é nós. Cássia, Ana, todos nós. Nós vamos dar oportunidade para as pessoas terem acesso a conteúdos e conhecimento que elas não teriam de outra forma. É tudo gratuito, é com gente voluntária, não é? Então, é dessa forma que a gente está atuando. Eu fiquei super entusiasmada. Até a Ana Júlia, deixo um beijão para ela. Falei para ela que assim que passar todo esse processo da pandemia, eu vou lá. Eu falei para ela que eu ia mudar para Araras, que eu vou virar uma cidadã de Araras, porque eu sou muito fã do trabalho dela. Cássia, você vai criar um comitê. Ô, Cássia, É. e Ana, vocês vão criar um comitê em Jundiaí. Vocês vão criar um comitê em Jundiaí, não é mudar para Araras, não. Não, eu falei assim, que eu falo isso porque ela é uma fofa e eu vejo, sabe, o engajamento, né, o trabalho delas. Eu brinquei com elas falaram, a gente vai roubar você para nós. E eu falei para ela que eu quero ir para lá para conhecer o trabalho dela. O trabalho lá de Araras está muito forte. Beijo Pérola, Pérola Quintiliano também, ela está na frente também de diversas frentes lá. A vice-prefeita, a Nete também. São mulheres, assim, incríveis. É na intenção mesmo de aprender. Eu falo que, acho que porque eu sou professora, tudo eu entendo como aprendizagem. Tudo eu aprendo aprendizagem. A gente precisa aprender, né? A gente aprende para a gente construir, né, no nosso município, dentro do nosso espaço, né? Com essas experiências, fazer semelhante a eles e ter o mesmo sucesso, né? Não precisa mudar de cidade, não. Nós vamos fazer em Jundiaí com o mesmo sucesso. Quem sabe até com mais. A deputada falou com muita propriedade, né? Porque é o seu trabalho, eu vejo que a sua atuação, eu acompanho muito a sua atuação. E eu vejo também com as mulheres que eu atuo, que existe um equívoco muito grande, sabe, deputada, nessa questão de enfrentamento, né? Do que vem a ser esse conceito de enfrentamento, né? Ainda há um preconceito por parte de algumas pessoas, e isso é falta de informação. Vamos dizer que é falta de informação, ou até mesmo pela própria construção da nossa sociedade, que tem esse viés machista, e ainda existe esses equívocos que acabam sendo preconceitos, né? Muitos entendem que a Política Nacional de Enfrentamento ou a Lei Maria da Penha, elas são leis que só foram criadas com o objetivo tão somente de criminalizar e de punir o agressor. Isso é um fato, é para isso que existem as leis. Mas elas ultrapassam essas barreiras, né, deputada? Quando a gente fala de enfrentamento, a gente fala de assistência, a gente fala de garantia de direitos, a gente fala de empoderamento da mulher, nós falamos da questão do empreendedorismo como uma das estratégias para colocar essa mulher dentro do mercado de trabalho, para que ela se sinta empoderada, ela tenha condições de cuidar da sua família. Muitas vezes ela até cuida, ela não sabe disso. Como eu não enxergava o que acontecia comigo, eu não via esse processo como um processo de violência, e talvez se eu tivesse permanecido para o tempo que falam que desse ciclo de violência, possivelmente é de 4 a 5 anos até que estoure aí o feminicídio, eu poderia entrar hoje na estatística. Não sei, né? Se eu não tivesse saído da situação, eu poderia estar realmente dentro dos índices de feminicídio, né? Isso eu nunca vou saber, graças a Deus, né? Estou firme e forte tentando me reconstruir. Mas eu gostaria muito que você, enquanto deputada, enfatizasse isso para quem está nos ouvindo, que as políticas públicas, que as legislações, elas têm essa função de criminalizar, sim, de punir quem agride, mas ela também tem essa amplitude de abraçar e de acolher a mulher nessas diferentes áreas, entre diferentes fatores aí. É exatamente isso. A gente, quando pensa em violência, a gente só pensa na repressão. Quando fala a palavra violência, não é? Mas a violência é o final da história.
É isso que você tem que entender. A violência não é o começo, é o final. Não é? Aquela mulher, ela não sofreu violência. Aquela mulher, muitas delas vieram, antes de conviverem com seus agressores, vieram de ambientes pacíficos, vieram de ambientes solidários, fraternos, respeitosos. Não é? E elas foram participando, e às vezes, e essa é a dificuldade, ela entender que ela está no ciclo da violência, elas foram mergulhando nesse ciclo da violência, não é? Até que ela chega a sofrer violência física e até o feminicídio. Então, a violência, quando a gente fala em violência, não é? A gente tem que pensar muito mais em não permitir que a violência aconteça e criar todas as condições e todo empreendimento em prevenção para que a violência não aconteça, do que ficar pensando em repressão. Porque repressão, você reprimir o crime, eu falo sempre, né? Porque o Estado deveria investir muito mais em prevenção, porque é tão caro repressão. Quanto custa um preso? Quanto custa um preso para o Estado? Quanto custa a manutenção da estrutura do judiciário? Não é que vai julgar? Quanto custa a estrutura das forças de segurança pública que vão investigar, que vão prender, que vão apurar os crimes? Não é? Então, você está corretíssima, Ana. Quando a gente fala em violência, vamos voltar mais o nosso olhar para a prevenção, para a eliminação das formas de violência, para a denúncia precoce, para a quebra do silêncio, para o rompimento do ciclo, para essa mulher buscar outros caminhos, outras saídas, outro parceiro. Às vezes não é só com o parceiro que você é feliz, não é? Você é feliz com seus filhos, com a sua família estendida, pai e mãe, né? Você é feliz com o seu trabalho, né? Com a sua, enfim, com a sua formação profissional. Então, a gente fala em violência, já pensa na Lei Maria da Penha, nas medidas protetivas do artigo do 20 do artigo 20 em diante, a gente já pensa no artigo 7º, que são 5 tipos de violência, não é? Mas vamos abrir esse leque. Ao falarmos de violência, vamos falar no empoderamento da mulher. Vamos falar nas possibilidades dessa mulher de estudar, de trabalhar, de ocupar espaços. Mulheres na política, mulheres no judiciário, mulheres comandando aeronaves, mulheres comandando exército, mulheres, enfim, em tantos espaços na advocacia, na engenharia, não é? Mulheres chefes, grandes chefes de cozinha, mulheres músicas, artistas e tanta coisa, não é, que as mulheres podem fazer, e mulheres fazendo artesãs, não é? Grandes artesãs, mulheres pintoras, mulheres, enfim, não é? Grandes cozinheiras, não é? Grandes mulheres que são reconhecidas pela sua culinária, não é? Isso evita a violência. Ou isto liberta da violência. Porque às vezes você não conseguiu evitar a violência, mas você precisa se libertar dela. E a libertação, ela passa por esses processos emancipatórios da mulher. Está corretíssima, Ana. Por isso que os meus projetos, eles não são só voltados para a repressão da violência. Eles são voltados também para a emancipação dessa mulher. Não é sua autossustentabilidade, mas para a proteção também. Né?
porque a proteção para aquela que já está no ciclo é importantíssima. Com certeza, deputada. Eu falo isso, como eu vivenciei isso, para mim foi muito intenso na saída a perceber esse processo todo, né? O quanto é difícil para você, primeiro, perceber que não deu certo, porque você se acha culpada, né? Porque é assim que a sociedade coloca. Você fez alguma coisa de errado. Então, eu levei muito tempo para descobrir que eu não estava errada, que eu não era errada. Depois eu levei mais um tempo para entender que eu tinha direito de ser feliz também. Eu tenho o direito de ter a minha vida, seja qual for. Casada, eu estou divorciada no momento, mas enfim, que eu sou feliz sim com a vida que eu tenho, com os meus familiares, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, com o meu trabalho, com a minha militância. Eu me realizo de uma outra forma, né? Se um dia eu vou ter um companheiro ou não, isso é uma outra situação também, que eu também não sei, a gente não tem esse controle. Se acontecer, muito que bem. Mas se também não acontecer, eu não vou ser uma mulher amargurada e nem angustiada. Eu vou viver, tem que viver, a vida é para isso. Mas a gente percebe que algumas mulheres que estão vivenciando o processo de violência, elas não têm a mesma oportunidade que a Ana Cristina teve. E nem os mesmos acessos, porque quando você fala de violência, até hoje eu tenho atendimento psicológico. Já vão fazer 4 anos que isso aconteceu. Eu ainda estou em atendimento psicológico. No início, eu tive que ter atendimento psiquiátrico, porque o processo de ansiedade, de medo era tão grande que eu precisava de contenção medicamentosa. Naquele momento eu precisei. Então eu fui muito bem assessorada. Tive meus amigos que estão aqui também nos vendo, que me acolheram, meus irmãos, enfim, meus tios, minha família, né, me acolheram, cuidaram de mim, né? Eu acho que é isso. Então, quando eu comecei a trabalhar com mulheres em situação de violência, o meu desejo é que elas tenham a mesma oportunidade que eu tive de me reconstruir depois de toda essa tempestade. Né? Meu pai falava, depois que passasse tudo, que era para eu pegar o tijolinho, colocar debaixo do braço e reconstruir a vida. Que não era para achar que a vida, que eu fui criada para ser infeliz. Ninguém foi criado para isso. Né? Gente, tá uma delícia. Eu ficaria aqui 3 horas, 4 horas, 5 horas, sei lá quantas horas com vocês, porque tanto de conhecimento que eu aprendi, mas a gente já está quase com 1h30 de live. Eu vou passar pelas considerações finais. Quer começar com você, Cássia? Primeiro, eu quero te agradecer, Cássia, pela parceria, pela oportunidade que você me deu de estar aqui comigo. A Cássia é uma companheira já de longa data, me ajudou muito no processo do diagnóstico da minha mãe, logo no início. Nunca esqueço, Cássia. Falo que tem coisas que eu não me esqueço dessa vida. Logo quando a minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer, a Cássia que foi uma das primeiras pessoas que estendeu a mão. E eu não esqueço. E o mundo rodou, e olha aqui nós aqui de novo trabalhando juntas. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade de estar aqui, de conhecer a deputada Damares. Foi um prazer muito grande, viu? Aprendi muito. Espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos aqui discutindo a causa da mulher, discutindo os direitos daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, como você muito bem disse, Damares, das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. Eu acho que a gente pode estender para outros capítulos, né? Dessa história que a gente começou hoje, que foi muito bom da gente estar conversando. Ana, muito obrigada pela oportunidade, não tem nada que agradecer, nós somos amigas, né? Eu acho que nós, mulheres, temos que praticar a sororidade, estamos aqui sempre estendendo a mão, nos fortalecendo, né? Brigando pela nossa causa, pelo nosso espaço, e eu só tenho a agradecer pela oportunidade de hoje, foi muito bom, aprendi bastante com vocês duas. A deputada Damares, quero agradecer, deputada, agradecer também agora também a professora Vânia Soares, que foi através dela que
que nós chegamos até você. Eu agradeço imensamente você e a sua equipe, que com tanta generosidade, o Dr. Samuel, o Fernando, tiveram uma educação, um cuidado, uma delicadeza comigo, que eu cheguei a ficar constrangida. Eu falo que parece que até eu conhecia o Dr. Samuel quando eu falava com ele, tão gentil que era. Depois ligou o Fernando, eu falei, gente, que seres humanos maravilhosos. E agora te conhecendo, porque até então eu te conhecia de ver notícias, enfim, de acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, né? E agora eu pude ver um pouco do ser humano. Aí eu entendi por que você é cercada dessas pessoas. Você é uma mulher abençoada, realmente a sua visibilidade e a sua representatividade, ela é muito importante para as nossas meninas, para as nossas adolescentes, para mim enquanto mulher. É muito importante ver você enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto parlamentar, enquanto militante de direitos, né? De direitos para todos. Eu te agradeço imensamente, que Deus te abençoe pela oportunidade que você me deu hoje. Obrigada, professora Ana Cristina. A honra foi minha. A professora Vânia é uma amiga muito, muito amada por mim, uma mulher extraordinária. Ela manda e eu obedeço, Ana. Você não está entendendo. Professora Vânia manda e eu obedeço. E foi uma feliz oportunidade de estar aqui com você, com a doutora Ana, com a doutora Cássia, né? Enfim, uma profissional aí do comportamento humano. Eu acho que a gente se completa aqui, né? Tem um advogado, uma professora e uma psicóloga, que coisa mais completa, porque cada uma pode, à sua maneira, oferecer, não é, algo da sua formação para auxiliar outras pessoas, e é nisso que eu acredito. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês, mulheres tão preparadas e que me honraram com esse convite, e eu fico à disposição para a gente ter outros encontros desses e tratarmos, como Cássia falou, não é, de outros temas que também são tão caros, não é, a dignidade das pessoas, e são tão caros à nossa sociedade. Deus abençoe vocês também, com saúde, se cuidem, as suas famílias também, não é? E que nós aí juntas avancemos em defesa das nossas mulheres. Muito obrigada, professora Ana e doutora Cássia. Nós que agradecemos. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Daqui mais ou menos 1h30, a live vai, para quem não conseguiu pegar lá na íntegra, né? Vai estar lá na minha página, no meu YouTube, professora Ana Cristina Jundiaí, SP. Procura lá que ela vai estar todinha lá para vocês se deliciarem. Eu vou rever, porque daí eu quero assistir para eu aprender de novo, para eu pegar todas as falas da deputada Damares, estudar e, quem sabe, né, deputada Damares, uma outra oportunidade, nós conversarmos para trazer esse comitê para aqui, para nossa cidade. É muito importante a expansão do trabalho com a mulher. Aqui nós temos a Penha Maria Camunhas, que está na assessoria de políticas públicas para as mulheres. A Penha é uma mulher muito engajada também com essas questões, e eu tenho certeza que ela irá nos fortalecer também nesse processo todo. Meninas, beijos para vocês. Deus abençoe. Se cuidem, fiquem em casa. Beijão, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Tchau, tchau, queridas.